Sejam todos muito bem-vindos ao Viva Notícia. Eu sou Alvarenga e peço a vocês que prestem bastante atenção nos comentários de hoje. Atenção, hein? Em 1964, muitos dos nossos seguidores sequer eram nascidos. 1964, os generais eram realmente generais, aonde não existia melancia, aonde os generais bravamente lutavam contra o comunismo e a favor do Brasil. Para eles, o importante era o verde e amarelo, e branco, azul, anil. Tirando isso, só o hino nacional é que importava. O exército brasileiro era realmente comandado em 1964 pelo comando especialíssimo do general Olímpio Mourão Filho. Ele era o comandante da 4ª Região Militar, Divisão de Infantaria, 4º RMDI, do Exército Brasileiro. Ele foi um dos principais responsáveis pelo início do Estado que derrubou o comunista João Goulart, o gaúcho comunista que queria de todas as formas implantar o comunismo no Brasil. O início, olha bem, o início do Estado no Brasil que o comunista queria implantar era 1964. Foi em 31 de março, sob a iniciativa do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar Divisão de Infantaria do Exército Brasileiro, que pertencia a Minas Gerais, um general que honrava sua farda, honrava suas estrelas, eram de fato um general de direito e de fato. Ele usava a sua farda com imparcialidade total. Só via na frente um país livre onde todos tivessem a mesmíssima oportunidade, onde o Brasil era o Brasil. Jamais a gente ouvia dizer sequer que um juiz de carreira, ou um ministro, ou um presidente da República, ou um deputado federal, ou qualquer autoridade se atrevesse a indiciar qualquer um militar do Exército em qualquer falcatrua. Não existia. Não existia porque o Exército Brasileiro disputava lado a lado qual era o mais querido pela população nacional. Se era o Exército ou se era o Corpo de Bombeiro. Gente, a disputa era ferrenha entre esses dois órgãos brasileiros. As pessoas perguntam: quem era o comandante do Exército em 1964? Quem fechou o Congresso em 64? Quais foram os presidentes militares de 64 a 85? Quem foi eleito em 1964? Gente, a operação de 1964, o início do Estado Militar, foi a revolta em Minas Gerais. O general Olímpio Mourão Filho, em 31 de março de 1964, ele impôs a sua tropa
contra o comunismo, o desmando que estava para ser instalado através de João Goulart em nosso país. Eu falo isso porque nessa época eu estava entrando no Exército Brasileiro com um baita de um orgulho que vocês sequer possam imaginar. Saiba, quem nas articulações do golpe de 64, ora as bolas, ali estava Dilma Rousseff, ali estava o José Genuíno, ali estava o seu Liceu, ali estava o seu Lula, ali estava um punhado desses homens e mulheres que queriam a todo custo botar o Brasil sobre o comando do comunismo no país, uma vez que o comunismo já estava imperando praticamente no mundo inteiro, na Europa inteira, com exceção do Brasil, da América do Sul e dos Estados Unidos. Mas lembre-se, aqui no Brasil também muitos alemães vieram esconder e esconderam aqui no nosso país. Em 1964, o general Castelo Branco, o primeiro general-presidente nomeado chefe do Estado-Maior do Exército por comunista, hein? Olha bem, o comunista, ele nomeou o chefe do Estado-Maior do Exército, foi João Goulart. Ele nomeou o general Castelo Branco para que esse desempenhasse esse papel. Foi um dos principais articuladores. As altas histórias, né, de 64 e tal, hoje a gente vê os deputados federais de hoje lutando para conseguir uma anistia, sendo que foi anistiado esse povo da Dilma Rousseff, do José Genuíno, José Dirceu e outros milhares de comunistas que foram perdoados pelo Exército Brasileiro. Foi dado a eles a oportunidade de voltarem ao país, de serem integrados novamente como brasileiros no nosso país. Foram eles anistiados restritamente, todos foram anistiados, ainda mais quando se tornou presidente da República a maior comunista que esse país já teve, que se chamava Dilma Rousseff. Tá? Que assaltava banco, que assaltava caminhão à mão armada, cujo seu grupo assassinou várias pessoas. Mas a história não diz isso. Ninguém fala disso. O Exército Brasileiro era o Exército Brasileiro. O Exército, então, através do seu general, o Castelo Branco, ele simplesmente deu anistia a todos aqueles comunistas que outrora estariam fora do nosso país. Meus amigos, o general Amaury Cruel, comandante do Exército de São Paulo, ele, ao saber do golpe, às 15 horas, viaja ao Rio para Brasília, onde o Exército estava se reunindo para decidir se o povo apoiava ou não essa ditadura militar, que a esquerda tanto fala mal. Mas se não fosse esses generais, se não fosse Amaury Cruel, se não fosse se não fosse o Mourão Filho, se não fosse o Castelo Branco,
Se não fosse o coronel adjunto do Estado-Maior, o general do Exército, o tenente-coronel, o Frederico Wagner e outros, né? Porque os militares tomaram poder em 64, porque se os militares não assim o fizessem, os comunistas, através de Dilma, de Lula, de Dirceu, de José Genuíno e outros mais, estariam hoje no comando. O nosso país hoje, a nossa bandeira não era verde e amarela, a nossa bandeira ia ser vermelha, como eles querem que seja hoje a camisa da seleção brasileira. Mas isso jamais acontecerá, jamais. Não havia melancia naquela época. Por quê? Porque simplesmente em 31 de março de 1964, os militares brasileiros tomaram dos comunistas o poder de tentar levar o nosso país à bancarrota, a ser um país comunista. Não, gente. Não. Não, não mesmo. Hoje a gente vê o exército brasileiro pequeno. Hoje a gente vê o exército, o avião da Fábio transportando a maior corrupta que o Peru já teve. Hoje a gente vê o avião da FAB levando a primeira-dama sozinha, escondida, sem sequer um planejamento, levando 200 malas para a Rússia, sem que ninguém fale nada. Hoje a gente vê o irmão do presidente da República assaltar os bolsos dos aposentados que ganham 1,5 salário por mês. A gente vê tudo isso hoje acontecendo. Hoje a gente vê a Câmara lutando de unhas e dentes para conseguir alguma coisa em benefício do povo, mas tão difícil é. Quanto é difícil, porque nós temos um presidente da Câmara corrupto, porque nós temos um presidente do Senado corrupto, porque nós temos um exército pequeno demais. Gente, quem manda no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, é simplesmente o Supremo Tribunal Federal, que um dia, se tivermos todos unidos, novamente, o exército brasileiro vai voltar a ser aquele exército. E o povo, aquele povo que marchavam diariamente com a Bíblia na mão pedindo para que os comunistas se afastassem. O Brasil pode tornar-se a ser um país sério, democrático e onde todos terão oportunidade. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até mais ver.